Salve, salve rubro-negros, bom dia, seja bem-vindo ao canal e eu tô aqui com mais um vídeo agora com posse de bola de segunda-feira, pós-rodada do final de semana e foi tudo normal, o previsto, o Flamengo venceu, Palmeiras venceu, mas precisamos assumir essa ponta o quanto antes. O Palmeiras tem que dar uma derrapada pra gente assumir e lá na 38ª a gente levantar o caneco. Vamos ver o que todos têm a dizer sobre essa rodada, sobre as polêmicas do final de semana. A Arrascaeta fez um golaço de falta, Bruno Henrique agora é lembrado depois de 2 gols contra o Sport e uma série de outros detalhes com Mauro César, Arnaldo, Enzo, Tirone, Juca Kfouri e o decano Zé Trajano. Bora lá, crédito de imagem ao UOL, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e já chega com aquele like porque me ajuda demais. Bora lá ver o que todos têm a dizer sobre essa disputa do campeonato. Fazer, Trajano, o que será determinante na disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro? É a tabela de cada um? É a qualidade técnica, a força física ou os treinadores? Se eu fosse elogiar essa enquete mequetrefe, eu viraria lambreta. Porque ela é ridícula, é óbvia. É óbvia. É claro que a tabela. Você acha o quê? Os treinadores são ótimos. Ou sei lá o quê, tudo bem. Quem é determinante nesse pega para capar final, nós acabamos de falar aí, é o Mirassol. Que vai pegar os dois. Agora, a gente está querendo precipitar, você vai, essa agonia vai até o fim. Arnaldo, diga. Como você votaria nessa nossa brilhante enquete? Físico. Eu sabia. Pelo amor de Deus, brilhante. Físico, eu sabia que você ia votar. Para mim, essa é a grande diferença da formação dos elencos de Palmeiras e Flamengo, né? Para mim, fica evidente a maior dificuldade do Flamengo em acompanhar essa toada quase que ininterrupta. A gente estava tentando formar aqui, o Danilo, antes de começar o programa, o encaixe das partidas até o final do Brasileiro, com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, ou seja, não vai ter respiro nenhum, eles vão jogar na data FIFA, eles vão ter jogos antecipados para chegar todo mundo no dia 7 de dezembro em número iguais de jogos. E acho, isso está na essência da constituição dos dois elencos. Então, quando você vê o Flamengo perdendo o Jorginho com uma lesão, como já teve o Saul com uma lesão, o Danilo e o Alexandre com lesões, mais de desgaste do que... A lesão do Pedro é mais ou menos como as lesões do Palmeiras, digamos assim. Lesões de trauma. Trauma inesperado. Agora, se você projetar o número de desfalques que o Flamengo vai tendo, e vai ser assim na quarta-feira também contra o São Paulo, é bem maior que o do Palmeiras. E acho, Danilo, que o Felipe, eu imaginei que ele fosse mais radical contra o Sport, que ele preservasse mais gente, como fez o Abel em Caxias, mas ele não foi tão assim. Ele tirou a Arrascaeta do começo, depois colocou a Arrascaeta, e o Felipe em Fortaleza, ele não poupou praticamente ninguém. Isso vai provocando um acúmulo. Aí tem agora também a questão do Carrascal, que é uma questão da costela, não é uma questão do desgaste, mas para mim essa batalha, essa maratona vai ser decidida, o talento é parecido na perna de cada um, e acho que o Palmeiras tem mais alternativas, condições, conhecimento, tempo de trabalho para revezar. É a minha impressão. O Flamengo vai ter que, além de talento, ele vai ter que ter gás para acompanhar essas duas frentes. Ainda mais porque ele está um pouquinho atrás, né? Ele não pode mais... Ele tem que... Quando o Palmeiras tropeçar, ele tem que ter vencido o seu jogo. E isso é praticamente uma campanha infalível até o final do campeonato. E a gente estava aqui, o Mauro, já na segunda rodada, durante o intervalo, colocando lá os fiéis da balança, né? A gente falou muito de quem pode... O Mirassol vai enfrentar os dois. O Mauro lembrou, o Atlético Mineiro vai enfrentar os dois. O Atlético Mineiro está lá com a questão da Sul-Americana na cabeça. E os dois bem na época ainda. Os dois bem na época da decisão da Sul-Americana no Paraguai. São 5 adversários em comum. Santos, Mirassol, Atlético, Fluminense e Ceará. Fluminense também, a gente até não tinha lembrado. E, sobretudo, o Santos, que é um time que o Palmeiras vai pegar 2 vezes. E o Flamengo uma vez, daqui a pouco. Um desespero. Mas eu acho ainda aberta a luta, imprevisível, mas acho que nessa dupla frente
o Palmeiras, pela formação do elenco, pela juventude desse elenco, pela força física, pela energia, que foi a palavra depois do jogo da LDU. Energia. 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 E o futebol cada vez mais energia. Menos talento e mais energia. E eu acho que, em termos de talento, é parelho, e em termos de energia, eu vejo o Palmeiras um pouco à frente. Mas, enfim, cabeça a cabeça, Mauro. Pelo jeito, muito eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. Só olhar os volantes do Flamengo e os volantes do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um Arrascaeta? Meia com esse nível? Não tem. Tem ótimos jogadores, mas não desse nível. Agora, tem atacantes excelentes, os dois estão muito bem, por exemplo. Eu acho que há mais equilíbrio. E no sábado, o Flamengo poupou quase tanto quanto o Palmeiras poupou. Poupou mesmo. O Palmeiras poupou 8 jogadores, o Flamengo poupou acho que 7. Vamos lá. Léo Ortiz foi preservado. Poderia ter jogado. Se tivesse jogar, ia jogar. Alexandre é a mesma coisa. Eles guardam com o Alexandre. Esse é um cara que tem... Esse, de fato, tem questões físicas. Mas o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. O Vinha não joga. É verdade. Não é nem relacionado. Por que ele não joga? Quarta-feira não foi relacionado. É. O É um Ayrton, mistério isso. o Ayrton Lucas é o querido do Felipe Luiz. Aliás, foi questionado de novo na coletiva e a torcida muito se manifesta porque o Vinha não joga, nem um jogo desse, não entra e tal. Aí, dessa vez ele alegou que ele teve que tirar o Carrascal antes, que ele sentiu esse problema, essa contusão, que não é grave, talvez até volte na quarta-feira. E aí ele teria deixado de ter a oportunidade de colocar o Vinha. Foi mais ou menos o que ele tentou explicar. Mas, enfim, na direita o Varela não foi titular, foi titular contra o Racing. O Eric Pulga foi poupado. O Jorginho, sim, está machucado, não deve voltar antes da data FIFA, lesão muscular. Ele tem lesão muscular mesmo. O Arrascaeta ficou no banco, entrou durante, nem precisava ter entrado. Entrou porque quis colocar, mas não precisava ter entrado. Também não começou o jogo o Luiz Araújo, que entrou na lesão do Carrascal, que também foi titular na quarta-feira. Então, assim, é igual, foi 7 de um lado, 8 do outro, os dois mais ou menos que pouparam. E lesão mesmo que o Flamengo tem com problema muscular é Cebolinha que nem veterano é, né? Embora se machuque com uma certa frequência, quer dizer, nem sempre a questão é da idade. E o Jorginho, que de fato teve uma lesão muscular. O Jorginho que não tem um histórico de lesões na sua carreira e que claramente está sentindo que é o ritmo do calendário maluco do Brasil com muitos jogos. Ele talvez tenha que tratar o Jorginho, talvez não, mais ou menos parecido com o Alexandre, escolher os jogos do Jorginho, daqui até o final do ano, no momento que ele voltar a ficar à disposição do treinador. Então eu vejo dessa forma, eu vejo, assim, essa rodada era uma rodada meio óbvia, né? Não ia perder ponto. Claro que não ia perder ponto. Uma coisa, por exemplo, o próprio Juventude. Uma coisa é o Juventude, numa fase do campeonato que ele tem chance de ficar na primeira divisão, ele está com o pé e meio na Série B. A desmobilização é natural. E o inverso também vale. O Flamengo vai jogar com o Sport no dia 15 de novembro, lá em Pernambuco, diferente do Sport que jogou com o Palmeiras na segunda rodada, vindo de um empate com o São Paulo no Morumbi na estreia. É o Sport começando a temporada com expectativas. O Flamengo vai pegar o Sport sem expectativa nenhuma, talvez até já rebaixado, lá no final do campeonato. Isso são circunstâncias da tabela. Eu estou falando isso porque de lado a lado sempre tem torcedor meio doido, né? Como diz meu amigo André Rocha, né? Os doidinhos da praça, que ele fica dando voltinha assim, rodando assim, sabe? Tá cheio de torcedor doidinho da praça, tanto no Flamengo como no Palmeiras e em outros clubes. E os caras começam a ver uma série de fantasmas. Ontem tinha torcedor do Flamengo, o Juventude contra o Flamengo corre, que o Palmeiras não corre. Cara, é outro momento do campeonato. E certamente que o Flamengo jogar com o Sport vai ter algum palmeirense que vai dizer a mesma coisa do time pernambucano. Veio contra a gente, eles correm, contra eles não correm. Gente, são momentos diferentes, pontos corridos. Eu falo sempre isso das eliminatórias sul-americanas. O Brasil sempre pega a Bolívia no final. Dessa vez perdeu, que a Bolívia tinha chance. Com o Festival de Vagas, a Bolívia teve chance e ainda está viva, com chance de ir à Copa do Mundo. Mas normalmente, com aquele número menor de vagas, a Bolívia chegava já morta na última rodada. O Brasil pegava um time eliminado. É uma tabela maravilhosa, sempre a mesma tabela. O último jogo, já no começo da temporada, você pega a Bolívia em casa na altitude, ela sempre vai endurecer mais no jogo. Ela está um se pode, né? Está no começo. E é o caso. Ontem, assim, o Palmeiras fez o jogo certo para preservar jogadores e também devido à demanda do jogo da meio de semana. O 4-0 sobre a LDU demandou muito esforço. Jogar com aquela intensidade, esmagar o adversário, cansa. Você fala, foi fácil porque o time tornou fácil. O time construiu um problema e desconstruiu o problema, né? Perdeu 3-0, teve que fazer 4, fez os 4-0, mas demanda muito esforço físico para você manter o adversário longe do seu gol, encurralado praticamente todo o tempo e meter 4 gols nos caras. Então você tem que segurar um pouco. E o caso do Flamengo também, muito tempo com um homem a menos, tomando pressão
E isso também gera muito desgaste. Posse de bola baixíssima, né? Você tem que ficar correndo o tempo todo atrás do adversário, mesmo que o adversário só fique jogando bola na área. Então acho que foi uma rodada meio que café com leite para os dois, sabe? Muito pouco provável fosse perder pontos, como acabou não acontecendo. Daqui para frente já é outra história. O Palmeiras e o Flamengo são um dos poucos times que ainda tem jogo a menos, né? O que vai deixar com que a tabela deles fique mais enroscada aí até o final, um pouquinho mais enroscada. Palmeiras, Flamengo, Galo, Santos, Fortaleza e Sport. Isso. Legal, mas assim, os dois estão disputando o título, né? Por falar em tabela, é bom que a CBF esclareça o mais rápido possível o que vai acontecer nesses encaixes que eu estava conversando com o Arnaldo antes de começar o programa, porque tem a final da Sul-Americana que vai mexer com a tabela do Atlético Mineiro, tem a final da Libertadores que mexe com a tabela do Palmeiras e do Flamengo, e aí você tem no meio disso a data FIFA, tem a obrigação dos times estarem na sede da final na quarta-feira. Então vão ser várias mudanças na tabela e mudanças que impactam diretamente o campeonato. Se de repente tiver que colocar o Palmeiras e Galo no final da data FIFA, dia 18, vai impactar com os convocados, a mesma coisa com o Flamengo. Então é bom que a CBF faça isso o mais rápido possível para ficar bem claro. Esses jogos não envolvem os times da Copa do Brasil, né? Não envolve os times da Copa do Brasil. Eles podem empurrar o final do Brasileiro adiante. Mas aí tem a Intercontinental. Vai ter o Palmeiras ou o Flamengo lá. Essa é a questão. Olho na tela aí, enquanto verdade, o Arnaldo fala, a gente mostra os jogos de cada um. Fala, Arnaldo. Beleza, né? Essa bizarrice da obrigatoriedade de chegar no lugar na quarta-feira, o Danilo estava até projetando que é bem possível que tenhamos jogos no meio de semana à tarde, para que o time possa chegar ainda no próprio dia no local. Então, quarta-feira de tarde, num dia de semana. Ano passado foi terça-noite. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo foi na terça pro Botafogo sair de São Paulo mesmo por aí, né? Botafogo. Diga, Juca, você chamou? Olha o peixe, que maravilha, cara. Puta. Fala, Juca. Não, eu queria só pontuar que também seria muito importante que acabasse essa vergonheira do STJD e julgasse o Bruno Henrique, né? Porque tá passando de qualquer... Era hora de jogar. Tá passando. Esse negócio assim, ninguém tá falando que o cara é culpado. Fala. O cancelamento do julgamento definitivo do recurso do Flamengo por questões de segurança, pelo que aconteceu no Rio na terça-feira, é de uma desculpa, de um cinismo, de uma hipocrisia, porque, quer dizer, o Fluminense podia jogar na quarta-feira de noite, como jogou com o Ceará, no Maracanã, mas 9 auditores do STJD, numa sala refrigerada no centro do Rio de Janeiro, não poderiam se reunir. Ora, para com isso, chega, tá ficando muito chato. Esse negócio é só um pitaco aqui, né? Ninguém tá falando que o cara é culpado, que tem que ser punido, que tem que pegar 200 jogos, mas resolva. Exato. Resolva o negócio. Fica essa pior. Conversa. Fica essa conversa. Ó, tá vendo? Não julgou o cara e o cara fez 2 gols e não sei o quê. É um negócio meio óbvio, né? O STJD parece que faz uma questão de se colocar como protagonista dessa história, né, ô Trajano? Aliás, ó... Você me lembrou agora... Fala. Uma coisa interessante. O sujeito ser punido com 200 jogos. Talvez por ruindade, alguns jogadores deveriam ser punidos por 200 jogos. O Rigoni, por exemplo, Meu Deus. quando perdeu aquele gol, deveria ser punido com os 200 jogos fora de futebol. Então tem lá, o Palmeiras vai pegar o Santos 2 vezes, Santos, Mirassol. A tabela não é boa não, hein? Santos, Mirassol, Santos, Galo, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. O Flamengo tem São Paulo, Santos, Sport. Lembrando que São Paulo vai ser na Vila, né? Então, e o Sport vai ser na Arena Pernambuco. Essas 2 visitas do Flamengo, elas têm esse aspecto facilitador, digamos assim, né? Não são nos campos em que os times normalmente jogam, né? Nem o São Paulo, nem o Sport. Enfim, ele joga uma partida em casa com o Santos e 2 meio neutro, digamos assim. Talvez tenha até mais torcedor do Flamengo, não digo na Vila, mas... Não, na Vila você tem 400 ingressos. Só 400 ingressos. Como teve, aliás, no Santos e Flamengo, era 400 ingressos. A capacidade da Vila é pequena, e a torcida visitante é um bloquinho. Mas, enfim, eu acho a tabela do Palmeiras mais difícil.
Né? Deixa eu fazer uma observação rápida que eu não consegui falar na hora sobre o Bruno Henrique. Eu também acho que o STJD, tudo isso que foi falado, já deveria ter jogado há muito tempo e já falei lá atrás, o Bruno Henrique tinha que pegar a pena máxima dentro daquele artigo no qual foi inserido 24 jogos e não 12. Mas o Bruno Henrique está jogando nada. Ninguém lembra do Bruno Henrique. Aí ele meteu 2 gols e todo mundo tá aí no chat lembrando do Bruno Henrique, sabe? Deixa ele jogar, que tá uma porcaria, né? Quando ele fez 2 gols, aí lembra que ele existe. Isso eu acho muito irônico, muito curioso. Deveriam falar sempre, inclusive quando ele joga mal. O Bruno Henrique tá jogando nada. Tipo, quarta-feira, o Bruno Henrique não prendeu uma bola no ataque. Não prendeu uma bola no ataque. Acho que até ele não conseguiu segurar uma bola no ataque. O Flamengo precisando reter uma bola, cava uma falta, segura a bola. Só uma faltinha, você ganha um minutinho ali. Cara, o jogo era esse. O jogo não tinha outro jogo. Você está ali acuado, jogando todo o tempo, quase o segundo tempo, com um homem a menos. Isso é muito curioso. Mas é óbvio que já deveria ter sido julgado, já deveria ter sido resolvido. Isso é evidente. Só acho curioso isso. A lembrança do Bruno Henrique, e, aliás, ele perdeu um gol no primeiro tempo incrível, sozinho. Ele, o goleiro, chutou por cima do travessão. Ele poderia ter saído no intervalo. Não sai porque também, assim como o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, ele é o querido do Felipe Luiz. Ele vai ter todas as chances. O Juninho, coitado, Juninho entra aí, fala, tá acabando o jogo, vai lá e faz alguma coisa. O Juninho tem que fazer tudo em 5 segundos para tentar mostrar que ele tem alguma utilidade. Não consegue finalizar. Assim, a gente não sabe nem do que ele é capaz. Outro dia eu estava lembrando, o Gabiru fez gol do Mundial de Clube Internacional, o Breno Lopes e o Davidson fizeram gol de título do Paulo. Jogadores, assim, periféricos, como o Juninho é também. No Flamengo, o Juninho, não, se não for um cara famosão, não tem chance, não joga. É engraçado, por que contrata? Pediram, a torcida pedia, tem que ter scout. Aí pegaram o maluco lá do Azerbaijão, aí não serve, não pode, não joga, o técnico não escala. Ele aprovou o cara. Eu não sei do que esse rapaz é capaz, sinceramente, até hoje. Eu não sei se ele pode ser útil, se ele não tem nível, porque jogou tão pouco. E o detalhe, esse menino fez um gol lá contra o Táchira, foi na primeira rodada da Libertadores. Sem esse gol, o Flamengo não teria se classificado. É verdade. Estaria eliminado, estava jogando Sul-Americana. É verdade. Talvez nem estivesse jogando a Sul-Americana. Só voltar rapidamente aqui, porque a gente estava falando do Bruno Henrique, independentemente das questões de tribunal, o cara não estava jogando nada, fez 2 gols. Será que não pode ser, precisar um renascimento? Vai precisar desses caras, vai precisar. O Juninho não joga. Até porque o Pedro tá machucado, não sabe quando vai. O Flaco Lopes era grosso também, jogou pra caramba. Tem vários caras que renascem, né? Sim, e é o momento que o elenco do Flamengo... Ontem teve o Plata, sábado teve o Plata jogando junto com ele também. É o momento do Bruno Henrique reaparecer, né? Nessas dificuldades que o Flamengo vem enfrentando. Só que aí é isso. Ele fez esses 2 gols. Vamos supor que ele tenha recuperado a confiança. A STJD marca o julgamento para quinta-feira. Então, por isso que tem que resolver rápido. Até pro Flamengo é bom que resolva rápido, para saber o que vai fazer. Conta com o cara? Se conta, não conta, porque de repente ele vai começar a jogar bem de novo, o STJD vem e tira. Então é bom. Eu tava vendo o gol de falta do Arrascaeta, não posso deixar de alientar, elogiar a temporada impressionante que ele está fazendo. Uma coisa é reconhecer o talento dele, a gente falou da questão da energia. Outra coisa é a constância dele. Esse ano ele está demais. Vice-artilheiro do campeonato. Olha lá, 21 gols, 15 assistências. Obrigado aí pela ilustração, não tinha esses números na cabeça. Mas ele só tem menos gols do que o Caio Jorge, né? Que faz gols, mas também bate mais pênaltis do que ele. Ele, acho que na essência... Ele bate pênalti, né? Ele praticamente não bate pênalti. Bate o Jorginho. Então ele é uma temporada... É difícil ter gol de falta, ele mete na gaveta. E ele, de fato, olha, é uma temporada muito acima da expectativa, porque ele está resistindo à temporada. Ele é um grandíssimo candidato, Trajano, a ser melhor jogador do campeonato. É bem provável. Aliás, sobre gol de falta, hein? Fazia tempo que a gente não via gol de falta, hein? Lembrou um pouco o nosso querido, saudoso Zico e também o Petkovic, né? Agora, o que impressiona no Arrascaeta, eu acho que ele tem tudo para ser o melhor do campeonato, desde que o Flamengo seja campeão. Exato. Porque você pode escolher o melhor jogador, você sabe como é que é, né? O time que vence tem prioridade. Mesmo que o outro que seja vice-campeão ou terceiro lugar, tenha um jogador jogando muito. O que me causa estranheza no Arrascaeta é que na seleção uruguaia, ele muitas vezes é reserva. É a melhor temporada dele. Mas ele agora está jogando mais para a seleção. Aliás, se depender do torcedor do Flamengo, ele seria reserva eternamente da seleção. Mas também a data FIFA. E na Copa do Mundo, o Diego Alonso era o técnico, ele era reserva, ele joga contra a Coreia, estava no jogo, ele mete 2 gols, mas aí é tarde demais. Se tivesse sido lançado antes, talvez até o Uruguai passasse de fase, o que não aconteceu. A questão da falta foi muito parecido com o gol do Petkovic contra o Vasco, né, em 2001.
o tipo de cobrança. O goleiro não chega nem perto. Eu acho que ele precisa, inclusive, descobrir qual é a técnica que ele quer utilizar para bater falta. Porque ele bate várias faltas. E todas na barreira, não leva perigo nenhum. Eu até sempre digo, quando o Flamengo tem uma falta a seu favor, o cara está vendo o jogo na televisão, é a hora de você vai ao banheiro, vai buscar uma cerveja, se tiver fim, um copo d'água, sabe, atende o telefone, olha se tem mensagem no celular, o cara faz outra coisa. Não vai acontecer nada. Aí acontece, nossa, viu, você falei sim, não acontece nada. Vamos ver, o próximo gol de falta que é daqui a 3 anos. A média é essa, o Flamengo não faz gol de falta. E o Felipe fala que não pode ficar treinando, que desgaste. Eu não consigo entrar na minha cabeça, não entra na minha cabeça, que o cara bater 7, 8 faltas ali, chutar a bola 7, 8 vezes, que o cara vai ter uma distensão muscular por isso. Não estou falando que ele tem que dar 7 bicudas, assim, daquela, sabe, de tiro de meta de antigamente, zagueirão, vinha e dava aquele bico. Não é isso, é treinar a cobrança, cara. A técnica, como bater na bola, coloca... Pô, o Zico batia 300 faltas, o Zico vai ficar machucado o tempo todo. Então, mas mudou, sabe? Cara. Mais 5, 6 faltas que você bate, Arnaldo. Mudou. Sabe? Será que isso vai arrebentar o cara? Sabe o que eu lembro? Porque todo mundo cita o exemplo do Rogério Ceni treinava 200 faltas. Só que o desgaste de treino dele, de goleiro, é um outro tipo de treino, né? Podia adotar a regra do futebol de salão, ou futsal, como chama hoje, ou do polo aquático, ou do vôlei, ou do basquete. O sujeito falta, o sujeito entra, bate a falta, vai pro banco. Tá? Aí depois fica no banco lá, descansando a perninha cansada. Aí depois outra falta, no senhor, entra de novo. E alguns jogadores seriam utilizados só para cumprir determinadas tarefas. Agora, só queria voltar a essa história do treinamento. Não é possível que um sujeito não possa treinar 5 cobranças de falta após o treino. A não ser que ele seja uma mula manca, um pé torto, que tem que aprender, aquilo ali é a bola, ali é o gol, ele tem que partir do zero. Não é possível. É uma desculpa esfarrapada essa. Hoje se joga muito, se treina pouco. Não tem como. Mas eles treinam, por exemplo, o Arrascaeta fazendo jogadas de assistência para a cabeçada dos zagueiros, etc. Isso eles treinam. Mas não tanto quanto deveriam. Mas treinam. Nem a bola parada ofensiva. Isso treinam. Ele está batendo na bola do mesmo jeito, está batendo para colocar na cabeça de alguém. Eles treinam isso, essa que é a questão. É assim, e existem semanas, escanteio, existem semanas que você tem algumas brechas a mais. Ou então cabe ao treinador de qualquer time ter uma jogada ensaiada. Alguém que rola a bola para um cara que chuta forte e vem dar um canudo para dentro do gol. O que eu acho bizarro é se você tem uma falta frontal, 2, 3 num jogo. No caso específico, o Carrascal é um jogador driblador, toma falta. O Samuel Lino também, o próprio Arrascaeta. Falta perto da área e não acontece nada. O que eu falei, o cara pode buscar uma cerveja, porque não vai acontecer. Não acontece, é sério. Você pode pegar e fazer um levantamento de 10 faltas, umas vezes vai na direção do gol e o goleiro defende com facilidade. O Carrascal preocupa também? Para quarta talvez jogue, depois não. Depois, no final de semana, é quase certo que ele possa jogar. Tá. Essa é a avaliação de ontem. E no fim de semana... Quarta tem chance de jogar. É isso aí. Olha, comparação boa também. Andrés e Jorginho, certo? Sim. Os dois vieram da Inglaterra. Qual a diferença? Além da pequena diferença de idade. A idade do Jorginho é maior. O Jorginho tem 30 e poucos anos. Né? Isso é um ponto, exato. Segundo, na temporada anterior, o Jorginho ficou praticamente banco no tempo todo. O Andrés foi titular do Fulham. Terceiro, o Andrés fez a pré-temporada inteira com o Fulham. Né? Quando ele foi contratado, ele tinha 2 partidas da Premier League e ele foi contratado. O Jorginho não. O Jorginho acabou, entrou em férias, veio para o Flamengo, já teve que jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então, o Andrés também está se readaptando à sequência do futebol brasileiro. Mas ele não precisa jogar tanto quanto o Jorginho. E outra, ele está mais preparado fisicamente que o Jorginho. Então a chance dele se machucar é menor que a do Jorginho. Então ele vai poder bater mais falta que o Jorginho. Vai poder bater mais escanteio que o Jorginho. São detalhes importantes na comparação com os dois até a reta final do campeonato. Ainda mais nessa época, né? Em novembro. Exato. Bom. Mas aí tem outro lado, né? O Jorginho acrescenta muito tecnicamente. Sim, você ter o Jorginho para alguns jogos... Então, mas você precisa ter, né? Mas a questão é que o Felipe usa o Jorginho demais. Então o cara jogou em Fortaleza, cara. O Jorginho jogou em Fortaleza. Foi utilizado e mais... Esse é um erro do técnico. Exatamente. O que ele está fazendo com o Alexandre, talvez uma escala não tão radical, ele tem que fazer com o Jorginho. Porque são jogadores já veteranos, são jogadores que acrescentam muito, assim, são muito melhores do que os outros caras da posição. Não só do Flamengo, mas a maioria massacrante dos demais dos outros times. Então você tem que escolher os jogos. O técnico tem que escolher os jogos que os caras vão entrar. E ele tem opção. Ele tem o De La Cruz, jogou bem o De La Cruz, sabe? Ele tem o De La Cruz, ele tem o Pulgar, ele tem o Saúl, ele tem o Alan, ele tem o Everton Araújo, ele tem 5 volantes.
Então o Jorginho precisa jogar todos os jogos? Contra o Fortaleza? Não precisava jogar. Não era para ter entrado. Errou, até agora está cobrando. Exato, aí ele teve a lesão, agora está com uma lesão muscular, não deve voltar antes da data FIFA, deve voltar só depois. E lesão muscular você não sabe quando volta, depende da recuperação. Então acho que aí é um erro do técnico. Eu acho que o técnico errou na dose. Pode ser tentador para ele querer contar com um cara da qualidade dele todo jogo. Vai ter que entender que não vai dar para usar sempre. Porque mesmo ele não sendo titular na temporada passada do Arsenal, aliás, o que eu soube que quando eles conversaram se ele permaneceria ou não, o técnico não garantia ele, nem 20 jogos na temporada, no máximo 20 jogos. Ele preferiu sair. Então você tem que saber usar o cara. Porque quando você usa, você tem um nível muito alto. Não tem como comparar qualquer outro jogador que o Flamengo tentasse contratar e foi um jogador contratado sem multa rescisória. O salário é altíssimo, a remuneração é cara, mas não teve multa rescisória. E um cara desse te agrega bastante. Eu vejo dessa maneira. Agora tem que saber utilizar o jogador. E ele tem reposição. Ele tem. Tem vários jogadores para função. Sim. E para certos jogos dá para você jogar sem o Jorginho, né? Ele tem que jogar sem o Jorginho, tem que ter essa capacidade de jogar sem ele. E ele tem que entrar nos jogos que realmente vai fazer mais a diferença. Jogos mais difíceis que exigem mais dele. Inclusive, achei até que contra o Racing no jogo do Maracanã, ele está bem abaixo. Bem abaixo. Eu acho que muito em função disso, da sequência. E jogo lá fora, nada me tira da cabeça que o Felipe Luiz deixou ele até estourar praticamente, pensando num eventual 1-0 Racing e pênalti, porque o Jorginho é garantia de gol, né? Então, também, mas assim, aquela estratégia de Fortaleza até agora não consigo compreender, sinceramente. Eu não consigo compreender. E ela traz suas sequelas até o momento, daqui para frente, né? Foi uma coisa, porque não veio resultado algum, o time não conseguia andar em campo e vários jogadores foram ao limite ali. Essa é uma... Aí que vem a contradição. Não pode bater falta, mas escalou os caras que não poderiam contra o Fortaleza. Quer dizer, vai entender. Não, é uma coisa ou outra, né? Ou o cara vai jogar, ou o cara vai treinar. Não, falta né? não. Mas não, vamos jogar com o Fortaleza. Juca, você falou que era tabela, não é? Tem toda a razão. Tabela, 40%. Técnica, qualidade técnica, 18%. Força física do Arnaldo, 28%. E os treinadores... 14%. Mas a partir do momento que você tem, dos 8 jogos, 5 times iguais, a tabela ela acaba sendo relativizada, né? A gente tem que voltar junto com o Arnaldo na força física, né? Porque você vai ter 5 adversários iguais, a tabela vai ser muito parecida para todo mundo. Mas enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, num jogo, num calendário que você não consegue treinar, você não consegue não sei o que, tarará. Se você tem um time mais técnico, ele não vai te entregar, uma hora ele vai te entregar um gol do Arrascaeta, por exemplo? Sim, mas o que eu acho... Se ele estiver em campo. Tem esse ponto, se ele estiver em campo, e eu acho que a intensidade de alguns jogos, normalmente no Campeonato Brasileiro, a intensidade tem se sobressaído à técnica. Eu acho que é isso que o Arnaldo sempre leva em consideração, e 97% das vezes eu concordo com o Arnaldo, que realmente faz muita diferença. Mas aí é isso, um jogo difícil, tá 0-0 lá, o Pedro achou aquele gol contra o Botafogo e abriu a lata, foi 3-0. Mas a técnica ela vai resolver às vezes, mas eu acho que no geral, na maior parte da temporada, o que está mandando hoje, justamente pela falta de treino, para mim é força física também. Bom, aí o posse de bola, depois dessa última rodada no final de semana, Flamengo venceu, Palmeiras venceu. Cara, alguém tem que tropeçar. E logo eu espero que seja o Palmeiras para o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão e lá na frente a gente levantar essa taça. Agora, essa questão de gol de falta é difícil mesmo, porque... se não treinar, não tem como, né? E, cara, é fácil falar de fora. A gente não sabe como que funciona lá dentro, qual as prioridades do time, porque o desempenho físico conta muito pro resto da temporada. E tem todo esse controle de carga, minutagem, uma série de outras coisas que a gente tá por fora. Como o Felipe falou, né? Só ele tem essas informações que depende muito. Então, ficar meia hora, uma hora chutando bola, aí só ele vai determinar se é preciso ou não. Mas, vamos torcer. Flamengo precisa, assim... um cara bom que deveria treinar mais falta também, que cobra bem, é o De La Cruz. Se o Arrascaeta não tá em campo, quem bateria aquela falta ali era o De La Cruz. Eu me lembro que ele fez um gol contra o Central Córdoba, a gente tava perdendo 2-0 lá no Maracanã, na fase de grupos da Libertadores. E ele foi lá e fez, ele cobra bem, ele chuta. Cara, o problema do
do De La Cruz é a constância em campo. Mas, cara, você vê quando a bola chega nele, o jeito de dominar, tocar a bola parece fácil. O cara é bom. Só não tem como manter ele uma sequência de jogos. E a gente vai precisar. Tira pelo Jorginho agora. Olha como é que tá a situação. E agora é determinante. O De La Cruz é essencial, sim. Mas tem que ver qual a projeção, qual o planejamento para ele, né? Principalmente os trintões. O Flamengo, o físico vai ser determinante para esse final de Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores também. Mas tá de parabéns todos aqui. O Enzo não foi tão Enzo hoje. Enfim, Mauro, como sempre, cirúrgico. Falar do Bruno Henrique é fácil depois que ele faz 2 gols e leva o Flamengo lá em cima, mas quando ele tá ruim, que não faz nada, que nem na quarta-feira passada não conseguia segurar uma bola como pivô, como atacante, ninguém falou nada. Essa dica foi pro Juca Kfouri, bem feita. Mas enfim, o vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, comenta, dê a sua opinião, porque vai ser recíproco da minha parte e vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.